iniciativa surgiu há 2 anos atrás, a um pedido dos Centros de Educação Infantil do município, que pudéssemos estar nas escolas contando histórias, né, principalmente envolvendo a pesca artesanal. E então começou de uma brincadeira, onde eu peguei os personagens que eu tinha em casa de fantoche de boi de mamão, uma tainha de pelúcia. Então, onde foi que da ideia surgiu então de criar a história que a tainha que visitasse Bombinhas e daqui ela se deparou com o boi de mamão. Então, envolvendo os 2 patrimônios, né? Então, a pesca da tainha e o boi de mamão. E como a escola gostou, foi repassando para as outras escolas e aí foi se multiplicando para quase todas as escolas aqui do município, Centro de Educação Infantil. E aí então houve um processo criativo junto com a professora Silvana Leone da Escola do Mar, onde a gente também criou uma segunda história que foi sobre a visagem, né, o camarão de ouro, utilizando os personagens dos mestres da cultura local aqui de Bombinhas. Trabalha muito com o imaginário popular das crianças, né? As crianças são muito inocentes, muito puras, e quando a gente oportuniza essas vivências, elas marcam isso na vida delas. A gente sabe que hoje a realidade dentro das casas é outra, então é muito mais fácil dar para a criança um celular que ela pudesse estar conectada com vários vídeos, e essas histórias que eram contadas entre gerações, elas estão sendo deixadas de lado. Então é uma forma de manter viva a nossa identidade, enaltecendo as pessoas e os fatos, né? Claro que nessas histórias acontece muito o processo criativo de uma forma mais pedagógica, que de uma forma lúdica elas pudessem entender o que é e compreender isso. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo da Bernúcia, porque eu via a Bernúcia engolindo as crianças e não via ela saindo. E aí isso marca, né, a nossa infância. Então, trazendo a Bernúcia, trazendo o folclore do boi de mamão nessas contações de histórias, a criança vai marcar ela, né? Então ela vai vivenciar estar embaixo da Bernúcia. Então é algo que marca muito a vida da criança. Então é importante justamente por causa disso, né? Cada criança tem uma percepção, elas ficam muito curiosas, muito atentas, elas são muito participativas. Ele foi descobrir onde é que estava esse camarão e ele foi lá e fez uma grande proposta. O quê? E ele comprou esse camarão de ouro da pessoa. E não tem mais papel? Não, acabou o papel. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu um fato, por exemplo, no sítio do Pica-Pau, que, né, num certo momento da história eu falo que eu tenho um criador de Bernúcias. E essas Bernúcias tem uma que é muito levada, que gosta de criança e tal. E eu acho que essa Bernúcia fugiu. E aí eu saio de cena, deixo elas ali brincando um pouco com os fantoches e a Bernúcia então chega, eu, claro, embaixo da Bernúcia. E o instinto da criança de se salvar, ela pegou o remo e deu na minha cabeça. Então eu achei muito engraçado porque com o instinto de sobrevivência, né, com medo do bicho pegar ela se autodefendeu. Era um toco de gente e aí então o remo era maior do que ela e ele conseguiu ainda me acertar. Mas é muito legal essa curiosidade delas e a inocência que elas têm sobre o assunto. A educação, ela é fundamental nessa questão da preservação, da salvaguarda das histórias, da identidade do povo. Então a gente vive numa cidade que quase 90% das pessoas vieram de outras localidades, não conhece a cultura local. Então ela vai conhecer a cultura dentro da escola, dentro dessas práticas. E o mesmo acontece com o professor. A gente sabe que hoje os professores, muitos deles têm outras culturas, vieram de outros locais. É a forma que ele tem também de trabalhar isso dentro de sala de aula. Então é muito importante que a educação trabalhe lado a lado com a cultura dentro de sala, justamente com essas atividades pedagógicas, porque assim a gente vai conseguir manter a identidade do nosso território, da nossa cidade e manter viva toda essa cultura, né, pulsante e forte, né, para que daí o turista também possa conhecer, porque lá na frente essa criança que está aí hoje vai ser dono de uma pousada, vai trabalhar no comércio,
né, vai ser um empreendedor e ele pode utilizar desses elementos para empreender também. Hoje a gente está doente, a gente vai ali na UPA. Até às vezes quando a gente está no mercado, fala: Luísa, o meu filho pequeno falou de ti, da escola, né, da história que tu contasse. Então a gente tem um retorno de todos os lados, tanto da parte da educação, dos profissionais da educação, que são extremamente importantes e aliados, mas também dos pais, né, da comunidade escolar. E oportunizar essas histórias, né, de estar em contato com a pureza das crianças, a inocência, isso é muito bom, né, nesse mundo que a gente vive hoje. Então é muito prazeroso, né, eu me sinto extremamente realizado como profissional de oportunizar, né, esse acesso, né, essas histórias para essas crianças. A gente vive numa cidade jovem, de 32 anos de emancipação política, mas que tem muita história e, querendo ou não, a nossa maior riqueza é o povo e as suas histórias. A gente só vai valorizar e respeitar aquilo que a gente conhece. Então é extremamente importante que a gente conheça a nossa história, da onde a gente veio, onde estamos e para onde queremos ir.